Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, tudo bem? Eu sou o professor Alex Ferreira. Estamos iniciando mais uma aula oferecida pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Antes de iniciar o conteúdo da aula, eu gostaria de recapitular algumas aulas anteriores, o que nós falamos sobre linguagem de programação. Só para deixar claro, qualquer programa é feito em uma linguagem de programação ou em várias linguagens de programação. Quando eu falo em várias linguagens, às vezes um programa necessita de algumas configurações específicas. Então, não necessariamente uma linguagem de programação consegue fazer o completo. Então, é necessário utilizar mais de uma linguagem de programação para fazer um programa específico. Então, qualquer programa, seja o Windows ou o Linux que você utiliza no seu computador, o Android ou o iOS que você utiliza no celular ou no tablet, seja o Facebook, Instagram, o Word, o Excel, o PowerPoint, qualquer programa é feito em uma linguagem de programação específica ou em várias linguagens de programação específica. O que eu quero deixar claro para vocês é que os programas que nós utilizamos são feitos em linguagem de programação. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês isso, e nessa videoaula eu vou abordar alguns programas que nós não conseguimos ver, porque nós não utilizamos especificamente, mas que nos ajudam no dia a dia. Inclusive, está presente em diversas áreas. Vamos lá? Bom, eu vou falar para vocês sobre a inteligência artificial. Ela está em todas as áreas praticamente. Quando você pega o celular e vai mandar uma mensagem de texto via WhatsApp e coloca assim, bom, automaticamente aparece o dia como sugestão. Isso é feito utilizando a inteligência artificial. Quando você coloca assim, com fé, aí aparece a complementação, a sugestão em Deus. E isso é inteligência artificial. Ou seja, ela a todo momento está nos ajudando. Se você, por exemplo, entrar no Google ou outro buscador e colocar viagem para a Itália, automaticamente, quando você for no site de compras, em qualquer outro site, você irá receber informação sobre as vendas de passagem para a Itália. Isso acontece por quê? Porque o buscador que você utilizou já sabe que você queria ir para a Itália ou que você quer ir para a Itália e automaticamente todas as informações sobre essa viagem é mandada para você quando você acessa qualquer outro site. Então perceba que quando você acessa qualquer outro site, seja um site que você entra da igreja, um site de notícia que você entra, sempre tem aquelas informações sobre os markets, né? E nesses markets, no caso, vai aparecer informações sobre viagem para a Itália. Isso acontece porque a inteligência artificial identifica quando você entra no buscador e faz sempre essa lembrança, sempre traz para você querendo vender o produto para você. Nesta aula, vamos ver um pouco mais sobre inteligência artificial. E como vocês podem observar, nós não utilizamos um programa específico, mas a inteligência artificial está dentro de diversos programas que nós utilizamos. Então vamos lá? Atualmente, nós temos três tipos de inteligência artificial no mercado, que são as mais conhecidas. Claro que existem outras, mas as mais conhecidas é o ChatGPT, o Bing da Microsoft e o Bard da Google. Essas três inteligências artificiais nos ajudam no dia a dia, seja acessando no navegador algumas informações, seja fazendo alguns textos, seja buscando informações sobre algo. Então, se você deseja alguma coisa, é só pedir para a inteligência artificial criar e ela cria. Antigamente, existia o pensamento que a inteligência artificial não poderia criar coisas, mas hoje sabe-se que pode. Por exemplo, se você pedir à inteligência artificial que crie um roteiro misturando Titanic com Guerra nas Estrelas, ela vai criar um roteiro unindo esses dois filmes. Então, hoje já se tem uma inteligência artificial mais rebuscada. Se você pedir para criar um desenho, passando informações sobre o que você quer que esteja no desenho, a inteligência artificial vai criar para você esse desenho. Então, hoje, meio que já se rompeu esse paradigma que a inteligência artificial não cria, ela cria. Para isso, nós precisamos pedir para ela, mostrando os detalhes, e aí sim, e aí ela cria o que nós desejamos. E só lembrando, pessoal, as inteligências artificiais são criadas com linguagem de programação, porque são programas. Nesse exemplo, observe, a área da medicina ela está utilizando muito a inteligência artificial, seja na parte de reabilitação, como também no diagnóstico. Observe essa notícia que é recente. Tetraplégico
recupera movimentos após implantar chips de inteligência artificial no cérebro. Então, com o uso da inteligência artificial, você pode obter vários resultados. E essa é uma notícia maravilhosa, porque nós podemos ter resultados surpreendentes na medicina. Outro exemplo que nós utilizamos no dia a dia, que está sendo cada vez mais comum no Brasil e em diversos outros países, é o uso de inteligência artificial para acessibilidade residencial. Você chega na sua casa e pede para ligar a luz, apenas falando e a luz acende. Você pede para ligar o ar-condicionado, você pede para tocar uma música, isso tudo utilizando a fala, que seja gesticulando, que seja piscando o olho, enfim. A forma de comunicação pode ser pré-estabelecida, mas toda a automatização é feita utilizando inteligência artificial. Uma coisa interessante, por exemplo, você coloca a feira do supermercado na sua geladeira. À medida que você vai retirando os produtos, a geladeira pode se comunicar diretamente com o supermercado e informando que está acabando os produtos. Então, na sua casa, chega o entregador com aqueles produtos que estão faltando. Isso pode ser feito automaticamente utilizando inteligência artificial. Então, isso é um exemplo de como a comodidade pode nos favorecer utilizando a IA. E não só isso, pessoal. A questão da acessibilidade. Ou seja, você consegue ter maior controle em relação à sua residência, você consegue ter um ambiente muito mais propício para um deficiente visual, para um deficiente auditivo, para um cadeirante, enfim, em relação a deixar o ambiente de trabalho ou ambiente de descanso mais acessível. Aqui nós podemos ver como o campo está automatizado. Você tem drones com IA usados na colheita, você pode fazer pulverização utilizando drones, você tem uma automação de tratores que pode ser controlados via controle remoto, não necessitando de uma pessoa para operar. Você já tem a questão da energia solar, a energia eólica ajudando na automação. Enfim, diversas coisas que você pode fazer no campo para ajudar no plantio e na colheita. Então, toda a cadeia de processo é utilizando a parte de computação, ou seja, você tem uma automação para ajudar você no cotidiano do campo. Vamos para mais um exemplo. Esse exemplo é muito interessante. Harvard contrata inteligência artificial como professor em curso de programação. A IA foi contratada para ser o professor assistente, ou seja, você tem um professor adjunto, que é o professor da disciplina, e os alunos tiram dúvida com o professor assistente, que é a IA. Então ela tira dúvida, ela responde perguntas sobre programação e ajuda muito o professor adjunto, que é o professor da disciplina. Então, para vocês começarem a perceber que a inteligência artificial está em todas as áreas, vamos para mais outro exemplo. Índia cria apresentadores de notícias com IA. Perceba que IA está tomando um espaço grandioso. Existem várias discussões até que ponto a IA pode ficar ou até que ponto a IA pode avançar. Então, o que nós vamos ver daqui para frente é que a inteligência artificial vai estar em todas as áreas. A questão é até que ponto vale a pena realmente ter IA. Se vocês assistirem esse vídeo, vocês vão observar que a apresentadora fica com uma voz muito artificial, que realmente não é interessante colocar uma apresentadora com IA para apresentar o telejornal. Mas que foi feito. Por quê? Porque gostaria de saber como é a repercussão em relação aos apresentadores, em relação aos ouvintes. Então perceba que IA está meio que em todas as profissões. A questão é até que ponto vale a pena ou não. E lembrando novamente, por que eu estou trazendo essas informações para vocês? Por que eu estou falando de IA para vocês? Porque a IA foi construída utilizando linguagem de programação, como todos os outros programas. Vamos para outro exemplo. O comercial da Volkswagen reúne Elis Regina e Maria Rita. Então, observe, quando eu falei para vocês, vocês se lembram que eu falei para vocês sobre a criação de coisas com IA? A IA conseguiu recriar Elis Regina e fazer um comercial com sua filha. Então, o comercial é interessante. Caso vocês tenham curiosidade, vocês podem acessar o link e perceber que ficou um comercial muito próximo da realidade. Então, você começa a entender que a IA está realmente em todas as coisas. Por isso, as discussões até que ponto ela deve ir ou não. Mas o mais importante desse curso é mostrar para vocês as possibilidades. O que é que pode ser feito utilizando a linguagem de programação, que nesse caso é a inteligência artificial, que foi criada utilizando uma linguagem de programação ou algumas linguagens de programação.
Nesse exemplo, temos um robô assume um papel de maestro e rege a orquestra na Coreia do Sul. Então, perceba que realmente você tem a inteligência artificial em vários momentos, em várias áreas, tanto na parte cultural, tanto na parte social, na parte médica, enfim. É muito interessante para vocês observarem isso, porque eu estou trazendo para vocês vários aspectos aonde a inteligência artificial, ou seja, uma programação feita em uma linguagem de programa, muda a vida das pessoas, podem trazer benefícios e coisas interessantes também. Cerca de 80% das empresas consideram adotar IA nos próximos anos. Por quê? Porque se a empresa quer vender mais, ela pode utilizar IA para fazer pesquisa de mercado, para como saber influenciar as pessoas. Enfim, você pode ter inteligência artificial em vários nichos, como mostrei anteriormente para vocês, na parte de saúde, na parte de engenharia, na parte do campo, enfim. Em diversas áreas, a IA pode estar presente. Então, isso aqui não é um futuro, isso já é o presente. E lembrando novamente, por que eu estou trazendo isso? Porque a inteligência artificial é feita utilizando a linguagem de programação, que é o que vocês vão aprender nas próximas aulas. E por fim, eu quero que vocês entendam como funciona a IA. De forma bem simples, a inteligência artificial simula um cérebro humano, ou seja, ela tenta repetir as emoções, ela tenta repetir a forma que nós tentamos pensar. Então, ela tenta aprender como funciona e, com esse aprendizado, ela dá uma resposta. Então, como eu falei anteriormente, você tem um cérebro humano que pensa e que cria, e você tem a inteligência artificial que faz o quê? Ela tenta criar, ela tenta reproduzir o cérebro humano, só que com linguagem de programação, com cálculos numéricos e programação para isso. Espero ter deixado claro sobre inteligência artificial para vocês e dizer para vocês que inteligência artificial, como qualquer outra programação, é feita utilizando linguagem de programação, que é o que vocês vão aprender nas próximas aulas. Gostaria de agradecer a todos e a todas e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.